Me conta um pouco de onde veio a ideia de você criar esse bar aqui. Eu sempre fui nerd, sempre colecionei quadrinhos, action figures, videogames, essas coisas. E eu trabalhava com web design, essas coisas que não tem muito a ver. Eu queria trabalhar mais próximo do meu assunto. Então, no princípio eu pensei em abrir uma loja, né, de colecionáveis, essas coisas, para ficar mais perto do assunto. Só que tem muitas lojas já em São Paulo. Então eu falei, pô, seria legal se tivesse algo diferente. Então aí surgiu a ideia de fazer tipo uma lanchonete, que no final fui formatando mais para um bar. E aí no bar eu consigo expor a minha coleção pessoal, tudo. Eu dei uma utilidade para essas coisas que ficavam só em casa, expostas, assim. Entendi. Quando você abriu aqui? Foi dia 30 de janeiro de 2014. 2014. E de lá pra cá mudou muita coisa do que você tinha pensado inicialmente? Assim, com certeza ele foi tomando um corpo maior, né? Tipo, no começo ele era mais peladinho, assim, tinha menos coisas e tal. Agora ele, tipo, a ideia informação visual carregada, assim mesmo. A pessoa vem aqui às vezes 1, 2, 3 vezes e repara só na quarta vez um negócio que tava ali o tempo todo, só que tanta coisa que olhou não viu que tinha ali o negócio. Sim. Então era mais pra dar essa sensação mesmo. Então ele tomou esse corpo durante esses 4 anos e ele tá desse jeito, mas não começou assim não. E o que você oferece de diferencial aqui? O que você traz pra galera mesmo? A gente tem a experiência toda, né? É o diferencial. Tipo, se a gente fosse um bar a mais aqui em São Paulo, acho que nesses 4 anos, ainda mais com uma crise que a gente enfrentou nesses 2 últimos anos, já estaria fechado. Então o diferencial é o que segura ele, assim, um tema. Então a gente tem essas exposições que as pessoas adoram fotografar. Hoje em dia é tudo Instagram, né? As coisas. E eu tenho bastante objeto interativo aqui, então você pode pegar hoverboard, você pode pegar o martelo do Thor, os lightsabers, tirar foto, é o que a galera gosta. Aí a gente tem toda a parte de bar, que também é temática. Então todos os meus drinks são em cima de personagens de quadrinhos, de filme, de videogame, esses assuntos. Então eu não conheço nenhum bar aqui em São Paulo que faz esse tipo de coisa. Né? Então, tipo, a gente vai criar um drink, a gente pensa, vamos fazer uma homenagem, por exemplo, pro Dexter. Né? A gente não vai ser óbvio e falar assim, drink do Dexter, tá. A gente fala assim, vamos procurar uma referência do Dexter. Então a gente falou, pô... Uma coisa mais profunda. Vamos pegar o nome do barco que ele despeja os corpos lá, chama Slice of Life, que é um nome bonito até. E aí, o nome do drink a gente já tem. Aí a gente fala assim, bom, vamos partir por que princípio? Dexter é sangue, ele é um assassino, vamos fazer vermelho, tá? Então vamos pegar Campari, porque também a morte é um negócio meio amargo, não é uma coisa alegre, uma coisa doce ali. Exatamente, então a gente vai pensando nesses conceitos e criando o drink. E depois tem que pensar no visual dele. Então, nesse caso do Dex, a gente enrola o drink com um papel daqueles clean film, que é como ele mata as vítimas, e aí chega fechado o copo. E você, pra tomar, você tem que furar o copo, que nem ele assassina as vítimas. Então você cria o ato que o personagem faz. Então, cada drink nosso é pensado dessa forma, entendeu? Tipo, a gente tenta trazer o visual pro personagem, a gente tenta trazer conceitos do personagem, usar bebidas que tem a ver com o personagem. Por exemplo, Dexter, ele age em Miami. Miami é um negócio mais caribenho, então a gente vai fazer a base de rum também, entendeu? Então tudo é pensado assim, acho que esse é um diferencial também legal. E você atualiza sempre o cardápio, assim? Direto. Tipo, por exemplo, vou usar uma que saiu agora a segunda temporada, Jessica Jones. Então, tipo, saiu uma temporada nova essa semana, vocês já pensam, se tem uma resposta boa, assim, vocês já pensam em alguma coisa? Eu já fui mais assim, insano, de tipo, tudo que saía a gente criava um drink, Mas daí não tem fôlego pra ficar fazendo toda hora. Então, assim, por exemplo, os últimos que a gente criou foi do Pantera Negra, que foi um filme que, tipo, teve uma repercussão legal, a gente também se emocionou com o filme, então a gente falou, vale a pena fazer uma homenagem pra ele. Não dá. Jessica Jones, por exemplo, eu tô vendo a segunda temporada, tô achando um saco. Então... eu não assisti ainda, o spoiler. Minha opinião só. Não assisti ainda, tô esperando o final de semana chegar. Então, aí a gente faz mais ou menos isso, assim, em cima de temas. Por exemplo, agora vai ter o St. Patrick's, né, sexta e sábado agora, e aí, tipo, a gente fez a Baby Guinness, que a gente tem o Leprechaun, que são em cima do tema do St. Patrick, né. Então, depende do tema, se ele é grande, a gente faz alguma coisa. Um que fez muito sucesso foi o Rick and Morty, né? A gente tava num hype absurdo, a gente fez o Pickle Drink, que é uma gin tônica com pickles, né? E o pickles, a gente coloca 2 pimentinhas no olho dele pra parecer o Pickle, o Rick, né? Pickle Rick.
E aí, como eu peguei no hype, foi, sei lá, um post que eu fiz no Instagram, normalmente nossa média é 60 likes, quando é bom é 300 likes, foi mais de 2.000 likes nesse. Nossa, estourou muito. Então, às vezes você acerta na mosca, assim. Legal, e isso chama muito, né, o público, Chama. pra vir aqui. Bom, senão vou começar. Uma pausa. Uma pausinha. Eu tinha uma pergunta pra te fazer que você meio que respondeu, que é se você achava que o fato de ter um tema trazia mais gente ou restringia mais. Aí você falou das faculdades, né? Tipo, essa galera não vem muito aqui. Sim, o tema é estranho, porque assim, é um bar nerd, né? E aí a palavra nerd ainda existe um pejorativo em cima. Sim. Né? Por isso que a gente usa o geek, né? A gente usa o geek, daí os caras se sentem um pouquinho melhor descolado e tal. Nossa, eu falo, nerd é o Bill Gates, o geek é o Steve Jobs, tá? Né? E aí, então, tipo, muita gente fica assim, mas eu não vou lá, bar nerd, é o bar nerd. Só que na que entra aqui, a gente mexe muito com a nostalgia. Então, a pessoa chega aqui, ela não é nerd, mas ela chega e fala, eu tinha um Atari, esse foi meu primeiro videogame, não acredito que tem um aqui. Nossa, o He-Man eu tinha, eu ganhei. Os caça-fantasmas, daí começa a vir aquele negócio e você fala, então você não é nerd, né? Mas já foi um dia. Então mexe com a nostalgia. E é um bar que, tipo, ele tem uma decoração diferente dos outros, né? Porque normalmente os bares são mais escuros, preto, dark. Aqui é tudo mais colorido. Então, às vezes agrada as pessoas que não são nerds. Então, é um bar pra todo mundo, na verdade. A temática tá aqui, mas é pra qualquer um, né? Exato. É meio isso. E essa pergunta aí já. Uma dificuldade que você encontrou. Por exemplo, eu pensei numa coisa, você usa coisas de filmes. Você tem algum problema em usar imagem de filme, boneco, qualquer coisa? Ou já teve? Não. Inclusive a gente faz... Nada que a gente tem aqui é pirata. Tá. Tudo original. Então as obras que estão na parede são originais, os artistas assinados por eles. A gente não faz transmissão de série. Quando chega a estreia do Game of Thrones, o que eu mais recebo é e-mail. Vocês vão transmitir a série? Eu sei que a HBO não permite, então a gente não faz essas coisas. Todos os nossos drinks, como eu disse, todas as nossas referências são tipo easter eggs, assim, a pessoa tem que saber muito o que é Slice of Life, né? Entendi. Pra saber que aquilo é uma referência ao Dexter, né? Eu não uso o logo do Dexter, não uso nada disso. É um ode à cultura pop, então, tipo, a mesma coisa você chegar na PB15 e falar, você não pode expor Star Wars aí que você tá ganhando em cima da minha marca. Como é que o cara vai vender o boneco se ele não pode expor? Entendi. No caso aqui, tudo tá à venda, tudo tem um preço aqui. Se a pessoa quiser negociar comigo alguma parte da minha coleção, tá à venda, então eu sou liberado. Por fazer certo, eu tenho parceria com o Cartoon Network, com o Sci-Fi, com o Universal Channel, porque o pessoal vem aqui e fala, beleza, é assim que tem que ser mesmo. Sim, então, faz o caminho certinho. Então tem vários eventos, a gente já fez evento, Sharknado 3 foi lançado aqui, daí eles fazem bolachas de chopp do Sharknado, papel de bandeja do Sharknado, essas coisas todas. Traz vários brindes, a gente fez um de Volta ao Futuro também com o Universal Channel, aí vem, eles apresentam os parceiros deles também, a Dark Side Books, eles pegam brindes e tudo mais pra gente sortear, então acaba somando, né? Aqui não é um tema só, né? Eu não poderia fazer um bar temático do Game of Thrones, mas eu posso ter um bar medieval que tenha essas espadas de Jon Snow na parede, entendeu? Sim. E aí, tudo bem. Mas você teve alguma dificuldade? Alguma coisa que você lembra assim e fala, nossa, isso foi... Não. Foi difícil de passar. Não. É isso que eu falei, as parcerias foram surgindo assim, também espontaneamente. A gente fez um drink uma vez que era, chamava Aventura Gelada, da Hora da Aventura, e ele tinha mais ou menos o visual do Rei Gelado, entendeu? Tipo, ele era branco por baixo, azul, a crosta amarela de açúcar, que é a coroa dele, com as pimentinhas vermelhas pra aparecer as joinhas da coroa dele. E aí veio um cara do Cartoon Network, que é uma amiga dele, veio, tomou, chamou ele pra vir aqui, sem avisar ele, falou, pede esse drink. E onde chegou, o cara virou no drink. E aí ele chamou a gente pra fazer os drinks oficiais do Cartoon no legal. evento. Aí ele falou, cria um pra... o Regular Show, as meninas superpoderosas, máximo. Daí a gente fez uns drinks pra eles. Daí todos esses drinks têm esse storytelling aí que eu te falei, eu pesquiso. Pra mim a pesquisa é um pouco mais fácil porque eu já vivo dentro do assunto. Às vezes é uma coisa que eu não manjo muito, daí eu tenho que ir lá assistir. Fazer uma pesquisa, Por exemplo, quando eu fiz pra Sony, eles pediram pra gente fazer um pro Hotel Transilvânia que eles iam servir lá na Comic Con. Aí eu não tinha visto o filme, então põe lá o filme, assisto, faço umas anotações e vejo pega o que a dá pra referência fazer. aqui, ali, tem que fazer pesquisa também, né? Mas, por exemplo, Hora da Aventura Regular Show eu já assisti, então tá mais fácil. mais fácil. Aí você até sabe já, né? Já. Direto. Já.
E uma última pergunta, assim, por que você acredita que a cultura geek cresceu tanto? A cultura nerd, geek, né? E vai o nome que vocês quiserem. Sim. Mas por que você acha que ela cresceu tanto? Não só aqui, né? Mas no Brasil, aí teve um boom muito grande nos últimos anos. Tem vários motivos. Primeiro, a tecnologia despencou de um jeito que todo mundo tem que saber usar hoje em dia, né? Antigamente, os nerds ficavam mais no computador. Eu ia na casa da namorada, a mãe falava, posso pegar ele um pouquinho emprestado pra instalar a impressora, sabe? Essas coisas, né? Hoje em dia, tudo já tá na mão ali, todo mundo tem um smartphone, tem que saber baixar os aplicativos, mexer neles, Facebook, tudo isso então aproximou. Então todo mundo acabou sendo um pouco nerd. Ao mesmo tempo, tudo isso que é produzido, né, que eu acabei de falar, tecnologia, essas coisas, eram produzidos pelos nerds. Então eles acabaram ficando mais ricos e dominando a parada toda. Então, tem esse fato. Tem outro fato que tipo, o cinema, né? Ele abraçou os quadrinhos lá com o Blade, foi o primeiro teste da Marvel, daí depois veio o Spider-Man em 2001, e aí depois a gente tá hoje em dia com, sei lá, uns 4, 5 filmes de super-herói todo ano, né? Sim, então, sempre. Então isso deu espaço pra uma galera que não lia quadrinhos, não tinha contato com isso, a ter contato. Então você zapeia a TV hoje em dia, você passar por todos os canais, não achar um filme de quadrinho, ou um filme tipo Harry Potter, ou Senhor dos Anéis passando, de nerd, é estranho. Então, tipo, popularizou. Harry Potter passa o dia inteiro, você sempre encontra em algum lugar. Então, aí popularizou de uma forma que todo mundo... Então, muita gente que vem aqui não é nerd, que nem a gente, sei lá, na minha época, assim, eu era nerd, era aquele papo lá, eu não ficava contando pra todo mundo que eu gostava dessas coisas. Aí uma menina na minha casa não deixava entrar no meu quarto, porque na hora que entrava eu ficava chocada. Falava, nossa, esses monstrinhos, volta, que é isso? Era tudo monstrinho. Hoje não, as meninas chegam aqui, elas falam, nossa, o Bruce Banner, o Tony Stark, elas sabem até o nome dos alter ego dos personagens, sabe? E aí também as meninas começaram a se interessar mais também, porque não existia muita menina pra jogar videogame junto na minha época, né? Era meio isso, assim, eu era um cara excêntrico ali. Hoje isso é cool, então, eu falei, se dissipou de uma forma que... E virou uma coisa meio de família, né? Eu vejo assim, pelos meus primos que são mais novinhos. Todo mundo tem que gostar de Star Wars lá. Então, meu primo nasceu, ele já usa roupa de Star Wars. Exatamente, não tem mais opção. Não tem mais opção, é verdade. Eu vejo meus sobrinhos também, eles vão passar umas fases, vai tipo, por todas, assim. Tem que gostar, jeito. vai assistir Harry Potter. Com o símbolo do super-homem no peito. Exatamente, usa a fantasia do Homem-Aranha. Quando eu nasci, eu lembro meu avô era um São Paulino, outro era corintiano. Eles puseram lá com o bebê lá, 2 camisas lá, sabe, pra ver qual que é. Quando meu sobrinho nasceu, eu dei um Mario e um Sonic pra ele decidir. Tipo isso. Seu Capitão América, Tony Stark, ver o que acontece. Aí meu sobrinho cresceu, e aí depois ele falou pra minha irmã, assim, ele falou assim, como é que o tio sabia que eu ia gostar do Mario, sabe? Tipo, que ele acabou gostando, né? De Mario e essas coisas, e ele via a foto dele bebê já com o Mario lá, e falou, como é que ele sabia que eu ia gostar? É porque eles são induzidos, eles não têm opção. Não, ou você gosta de um ou você gosta do outro, mas um deles vai acontecer. E outra coisa também que eu acho que é importante é que os nerds, eles respeitam muito as pessoas. Diferente de essa cultura que existe de academia, UFC, esporte, é uma coisa mais agressiva ali, né? Então, o nerd, acho que criou um espaço, um ambiente que as pessoas podem trocar ideia melhor. Tipo, você sai com uma pessoa, ele não vai querer avançar o sinal, nada disso. Tem muita menina que vem aqui no bar e eu perguntava, por que vocês vêm aqui no bar? Elas falam, porque a gente pode sentar numa mesa e conversar sem ninguém ficar sentando na nossa mesa, para a nossa conversa, querendo oferecer drink, sabe? Essas coisas. Então, tem esse lado de respeitar as pessoas. Sim. Que também acho que acabou dominando, né? Acho que tem a ver também com a própria base de cultura, né? Você acaba assistindo outros filmes, sim, talvez, lendo outras coisas, sim, e dá nisso, né? Mas eu vejo pela Comic Con, eu fui 3 anos seguidos, o tanto que aquilo lá cresceu, o tanto vai de gente... Vai exponencial, né? O negócio vai dobrando. É uma coisa que eu, nossa, você foi algumas vezes? Todas. Já todas vezes? Você trabalhou em todas? Não, eu não trabalhei, eu só fiz o drink na primeira pra Sony, mas eu só vendi a criação. No momento você não trabalhou, você vendeu a ideia? Eles me contrataram, eu desenvolvi a ideia, fiz a receita e entreguei lá. Mas eu não fiz a mão de obra deles lá. Mas, tipo, é um absurdo mesmo como ela cresceu. Já tinha o Anime Friends, que era uma coisa que tava grande, sim, né? E aí a Comic Con, eu nunca imaginei que ia ter uma Comic Con aqui no Brasil. E quando apareceu, eu também nunca imaginei que ela seria desse porte, entendeu? A primeira veio poucos artistas e tal, porque os caras falaram, como é que é? Lá no Brasil tem uma?
deixa rolar. Agora já tá vindo Will Smith, tá vindo agora, tá ficando pesado. Artist Alley antes era composto só de artistas brasileiros, agora tem um monte, tem uns gringos, e é muito legal você poder encontrar... Não, a fila que tava no Harry Potter esse ano, eu desisti, eu queria muito, mas você tem que decidir entre ver o evento inteiro e você ficar numa fila, né? Porque 4, 5 horas... Eu vou lá, eu dou um rolê pra ver os stands, assim, eu não entro em nenhuma dessas filas aí, porque senão você só fica em fila. Você tem que ir um dia pra fila, um dia pra ver tudo. É uma coisa também pra mim, eu acho que é uma experiência rasa, assim, você vai entrar lá, daí você vai ver um cenáriozinho, então vai sentar no trono de ferro pra tirar uma foto, sabe, essas coisas. Então eu falo, o que eu adoro mesmo é Artist Alley, e aí eles dão muita importância pra isso. A primeira que teve, eles puseram um artista a mais do que a de San Diego, só pra dizer que eles são maiores que a de San Diego. Então, é legal essa parte, porque ali você tem contato com um monte de gente, eu tenho um monte de amigo lá também expondo. É uma delícia, né? E aí é ali que acho que é o que faz, eles que são a base, o pilar disso tudo, né? Os desenhistas, os roteiristas, quem Esse cria. ano eu fiquei lá um tempão, assim, eu fui indo de um em um. E, nossa, vou pegar um desse, você vai conhecendo um monte de coisa nova. Difícil ter dinheiro pra... não, isso realmente comporta é um tudo ano que inteiro guardando dinheiro pra chegar na Comic Con. Mas as partes, por exemplo, de stand, de action figures, essas coisas, as lojas que estão expondo lá, aqui em São Paulo é carregada delas. Sim. E tem promoções melhores do que as que tem lá. Lá eles estão aproveitando um público que está vindo de fora do Brasil, de fora de São Paulo. Conheci uma galera lá do Nordeste. Então, nessa semana da Comic Con, aqui no bar, ficou quase insuportável de andar aqui, não dá. Porque todo mundo que vem de fora fala, o que mais tem pra fazer lá? Vou lá, É outro ponto, então... mas que bom, né? Não, é muito bom, muito bom. Muito bom.